Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu irei aqui estar lendo a palavra do Senhor, vos trazendo para nossas vidas, para os nossos corações. Palavra essa que nos anima, que nos põe de pé. Palavra essa que nos restaura. Palavra essa que conforta nossos corações. Palavra esta que nos faz viver, que nos faz crer. Palavra essa que nos faz acreditar naquilo que não existe, porque nós vivemos da fé. Tudo que nós fazemos é pela fé. Tudo que nós pensamos é pela fé. Tudo que nós começamos pensar em fazer é pela fé. É pela paciência também. Nós temos que ter paciência no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor de coração. Eu irei aqui estar lendo a palavra do Senhor Jesus para a edificação da tua vida e da minha vida. Porque ao mesmo tempo você vai estar entendendo e compreendendo a palavra do Senhor, como ela é dita, como ela é falada. Porque aqui não é palavra minha, mas é palavra de Deus. Não é palavra do homem, mas é do Senhor. Que fala sobre a vida dos profetas, aqui fala sobre milagres, aqui fala sobre cura, aqui fala sobre arrebatamento, aqui fala sobre a esperança, aqui fala sobre tudo. É esta palavra da que eu estou falando, a Bíblia Sagrada. Palavra que nos faz viver, palavra que nos renova, palavra que nos põe de pé cada manhã, cada noite, cada tarde. Aleluia. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, para você prestar atenção como funciona a fé na vida de um cristão, na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Como é a fé verdadeira no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa tarde, para todo sempre, o Senhor continua sendo o mesmo. Eu irei aqui estar lendo a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Aqui, capítulo 3, onde está falando sobre a cura de um coxo, sobre a cura, ou seja, sobre a cura daquele que não andava, daquele que não podia se mover com seus pés, não podia andar. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo, no versículo 1, diz assim: aleluia, Jesus. No versículo 1 diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro e com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Meus queridos e amados, nós vemos que quando aqueles dois homens de Deus iam entrando ali, aquele homem que vivia mendigando, pedindo uma esmola, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele coxo que vivia pedindo uma esmola, ele pediu àqueles dois homens de Deus. Meus queridos, nós vemos que talvez a esperança daquele coxo já tinha se acabado. Talvez a esperança daquele coxo já tinha ido embora, já não tinha mais esperança ali nele. E eles não sabiam, eles não tinham noção de quem era aqueles dois homens de Deus que estavam falando com eles. Mas quando eles disseram, e quando os dois homens de Deus, Pedro e João, olharam para ele, fitaram os olhos nele, ele esperou que eles dessem alguma esmola para ele. E quando Pedro e João, olhavam para ele, entraram no templo, ele pediu a esmola. Eu acho que ele ficou esperando, ele dá a esmola. Eu acho que ele ficou esperando. E ele ficava, a Bíblia está dizendo que ele ficava ali à porta do templo,
pedindo aquela esmola. E naquele momento que ele pediu aquela esmola para os 2 homens de Deus, ele pensou que ele ia dar alguma coisa, ia dar dinheiro. Mas ele não disse assim. Aleluia. Pedro olhou para ele e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. E ele falou: em nome de Jesus Cristo. Há poder nesse nome, meu querido. Naquele momento, aquele coxo esperava receber um dinheiro, uma boa quantia em dinheiro, ou esperava receber alguma moeda, esperava receber algum dinheiro, mas não. Aquele homem de Deus olhou para ele com um olhar de fé, um olhar de homem de Deus, e disse assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluias, levanta e anda. E aquele homem, ele começou, aleluia, a levantar e começou a se andar, porque ele não andava. Ele vivia ali pedindo uma esmola, na porta do templo. E aquele homem de Deus, com um olhar de fé, com um olhar de autoridade, em nome do Senhor, usou a autoridade que o Senhor Jesus deu para ele. E ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, aleluias. E a Bíblia está dizendo aqui no versículo 7: e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Quando ele começou a dizer: boa tarde, minha princesa Daniela Lima. Que o Senhor te abençoe, boneca do Senhor Jesus, tá? Boa tarde, princesa. Meus queridos, a Bíblia aqui está dizendo no versículo 7: e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então a Bíblia está dizendo que quando aquele homem de Deus disse assim: levanta, em nome de Jesus Cristo, levanta. E aquele homem, ele começou a se levantar. A Bíblia não está dizendo, mas eu creio que aquele homem de Deus começou a se levantar dentro do templo e começou a pular, começou a gritar, começou a agradecer o nome do Senhor. Porque naquele momento ele não podia andar, naquele momento ele não podia se movimentar. Mas quando aquele homem de Deus usou a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele homem começou a passar, os seus tornozelos se firmaram. Ele começou, aleluia, a se firmar e começou a voltar ao normal nos seus tornozelos e começou a andar. O que é que você acha que é mais difícil? Se alguém usar a autoridade e dizer assim: em nome de Jesus Cristo, seja curado. Você acha que é impossível? Aqui na palavra do Senhor não foi possível. Aquele coxo, ele estava esperando uma esmola. Ele estava esperando umas moedinhas ou algum dinheirinho. Nunca passou pela cabeça daquele coxo dele ser curado. Nunca passou. E aqueles 2 homens de Deus, usando a autoridade que é no nome de Jesus, falaram: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esse nome é maravilhoso. Nazareno. É o Nazareno que cura, sim. É o Nazareno que liberta, sim. É o Nazareno que levanta, põe de pé, restaura o sonho, cura as feridas do teu coração, cura as mágoas que está aí dentro. Então, querido, se você crê, vai acontecer no momento certo e na hora certa. E aquele homem de Deus começou a usar a autoridade que é no nome de Jesus. E aquele coxo, eu creio, a Bíblia não está dizendo, mas eu creio que ele sorriu tanto, ele se alegrou, ele pulou, ele gritou. Ele soltou de felicidade naquele momento, porque ele não podia andar. Ele era coxo. Ele não podia trabalhar para sobreviver. Por isso vivia à porta do templo pedindo uma esmola. E justamente naquele momento, aqueles 2 homens de Deus entram no templo. E ele estava lá pedindo a esmola dele todo dia. Mas foi no momento que chegou o dia dele. E aqueles 2 homens de Deus usaram a autoridade que só existe no nome de Jesus. E disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra do Senhor aqui está dizendo no versículo 8, está dizendo assim: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Assim,
A Bíblia aqui no versículo 8 está dizendo que ele saltou, louvando a Deus. Ele começou, eita meu Deus, eu fui pedir dinheiro, eu fui pedir uma esmola e eu estou andando agora. Aquele homem, meus queridos, ele começou a se alegrar, ele começou a pular na presença de Deus, porque ele começou a andar, ele não podia andar, ele vivia pedindo esmola todo dia na porta do templo. E aquele homem de Deus, usando a autoridade que era no nome de Jesus, e ele começou a andar, ele começou a pular, ele começou a exaltar o nome do Senhor, meus queridos, aleluia. Tudo é possível aquele que tem fé, aquele que acredita, aquele que busca, aquele que não desiste. Eu sei, meus queridos, que a situação às vezes na vida de muitos não é fácil. Muitos desistem de pedir o que querem, muitos desistem de pedir o que desejam no seu coração, ou alguma luta, ou alguma enfermidade você tem pedido e ainda não foi resolvido. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega no Deus, aleluia. Entrega no Deus de Pedro. Entrega no Deus de João, o mesmo Deus da minha vida, o mesmo Deus desses homens de Deus aqui. Não desista, querido. Muitas vezes, a maioria das vezes, você já perdeu a esperança. E a Bíblia está falando desse coxo que vivia ali na porta do templo. E aqueles dois homens de Deus olharam com um olhar de profeta, com o olhar de toda a autoridade que há no nome de Jesus. E começaram em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus queridos e amados, é que eu estou querendo nos trazer para as nossas vidas. Que talvez a maioria das pessoas disseram, agora não há mais esperança. Agora não há mais como acontecer nada. Meus queridos, tudo é possível sim. Vemos que aquele homem ninguém olhava com um olhar de amor para aquele coxo. Ninguém olhava com um olhar de compaixão para aquele coxo. Ninguém dava nada por aquele coxo. Mas aqueles dois homens de Deus olharam, se aproximaram e olharam bem naquele coxo e disseram, oh meu Deus, ele está pedindo uma oferta, uma esmola. E aquele coxo começou a esperar o que aqueles homens de Deus iam dar para eles. E aqueles homens de Deus, a Bíblia está dizendo que foi Pedro. Aleluia. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Realmente Pedro não tinha prata e ouro para dar para ele. Mas ele tinha Jesus. Eita glória, aleluia Jesus. Talvez, meus queridos, você é um Zé Ninguém por aí, né? A maioria das vezes as pessoas comparam alguns das pessoas é assim. Alguns dos seres humanos é assim. Mas quando alguém olhar para a tua vida e dizer assim, eu não estou vendo nada aí. Você não pode ter nem prata, nem ouro, nem dinheiro, nem nada. Mas você tem Jesus. Você tem esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus queridos e amados, nesta palavra ela é maravilhosa para os nossos corações. E ele começou a saltar. Aqui no capítulo 3 de João 3 e versículos 8, está falando que ele começou a louvar o Senhor. Ele começou a bater. Eu creio que ele começou a se alegrar ali. Naquele momento, ele estava cheio de felicidade. Ele começava a se alegrar. Ele começava a louvar. Ele começava a agradecer a Deus por aquele milagre. Então o Senhor, aqueles homens de Deus usaram a autoridade que há no nome de Jesus. É por isso que a maioria das vezes alguém diz, se eu pedir oração ali para aquela irmã, para aquele irmão. Por quê? Porque estão crendo que vão ser curados, estão crendo que vai acontecer. Então aqueles homens de Deus usaram a autoridade que há no nome de Jesus. Eles falavam no nome de Jesus. Esse nome poderoso que curava, meus queridos. E esse nome ainda cura.
Esse nome ainda faz milagre. Porque a maioria das vezes as pessoas não são curadas, minha irmã Marlene. Por que é? Eu vou te dizer aqui um segredo. Por que é que não são? Porque a fé deles não tão verdadeiramente firme em Jesus Cristo Nazareno. Porque a fé deles ainda não está totalmente fé verdadeira, fé inabalável, fé que não se acaba, fé que não desiste, fé que não para, meus queridos. É por isso que a maioria das vezes as pessoas ainda não foram curadas por algum problema, por alguma enfermidade, porque ainda não usaram a fé, aquela fé que não se abala, aquela fé que não acaba, aquela fé que não para, aquela fé que não desiste, aquela fé que insiste, aquela fé que permanece de pé, mesmo os vendavais vindo, as tempestades vindo, o vento soprando de um lado, o vento soprando do outro, outra tempestade ali, outra tempestade lá atrás, outra lá na frente, mas na frente, lá em cima, o alvo é Jesus. Então você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para o Nazareno, porque ele vai chegar aí nessa hora, ele vai aparecer, que nele ele apareceu, ele usou, ele deu autoridade para aqueles dois homens de Deus, aleluia, usar aquela autoridade que o mesmo Deus usou na vida de João e de Pedro, aleluia. E aquele coxo, meu irmão, minha irmã, se encontrava sem esperança. Se encontrava, coitado, eu acho que só a Bíblia aqui mesmo está explicando. A Bíblia aqui está explicando claramente como aquele coxo se encontrava. A parte mais que me emociona aqui é a parte que ele pediu a esmola àqueles dois homens de Deus. E ele ficou esperando aqueles dois homens de Deus dar a oferta para ele, a esmola. Ele ficou esperando. Aqueles homens de Deus se aproximaram dele, Pedro. Eu acho que Pedro olhou com um olhar de autoridade mesmo. Começou a dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus queridos e amados, isso é que tem fé. Quem não tem fé, isso não acontece. Isso é difícil acontecer. Mas aquele que tem fé, aquele que tem fé, tudo é possível sim. Aleluia! Então aquele homem ali começou a adorar o nome do Senhor. Ele começou a louvar a Deus, começou a saltar de alegria. Por quê? Porque ele foi curado, os seus tornozelos se firmaram. Ele começou a voltar ao normal, né? Eu creio que os nervos da perna dele, né? Começou a ficar normal. E ele começou a ficar assim, meu Deus, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que cura, que liberta? Meu Deus, e ele ficou impressionado, ficou só louvando o nome do Senhor. Porque é assim que acontece, né? A maioria das vezes quando o Senhor nos cura, nos liberta de algo, nos deixa sã, é assim que acontece. A gente começa a saltar, a dar glória a Deus, a pular, né? E a glorificar. E aqui está falando, aleluia, no versículo 9. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Versículo 9. Está dizendo que todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. Que coisa linda. Quando as pessoas veem você, aquilo que você pediu a Deus acontecer e você sair por aí louvando e exaltando o nome do Senhor. Zé, meu querido, isso sirva como aprendizado nas nossas vidas, para nós não parar, para nós não desistir, para nós não recuar, não baixar a cabeça, não olhar para os problemas que nos afetam, que nos apertam, que tentam nos oprimir, tentam nos parar, nos calar, nos fechar para baixo, nos deixar para baixo, fazer nós baixar a cabeça para o problema jamais. O Senhor Jesus é maior do que este problema, do que esta prova, do que esta enfermidade, do que esta doença. Vemos aqui que aqui só era apenas um coxo, mas o Senhor usou aqueles dois homens de Deus com autoridade que há no nome de Jesus.
E ele começou a andar e louvar a Deus ali no templo. Ele começou a andar, a louvar e a exaltar o nome do Senhor. Aquele coxo, ele se encontrava sem esperança. Aquele coxo, ele andava mendigando, ele andava pedindo esmola ali na porta do templo. E Deus, o Senhor Jesus Cristo, usou aqueles 2 homens de Deus com toda a autoridade, com todo o poder. E aquele homem, aquele que vivia mendigando ali, já não mendigava mais, porque o Senhor Jesus, ele usou aqueles 2 homens de Deus. E ele começou ali a adorar o nome do Senhor, a saltar, e os seus tornozelos voltaram a se firmar. Os seus tornozelos começaram a voltar ao normal, meus queridos. Então nada é impossível. Aquele que crê, aquele que acredita, aquele que espera, aquele que confia, aquele que não desiste. Aquele que não desiste, há vitória naquele que não desiste. Tem vitória para aquele que não para. Tem vitória para aquele que não recua, para aquele que não desiste, para aquele que não para. Há vitória para aquele que não olha para a dificuldade, que não olha para o tamanho do problema, que não olha para o tamanho da situação, que não olha para o tamanho da angústia, que não olha para o tamanho da tribulação. Aleluia! E aquele homem, aquele coxo que vivia pedindo esmola, ele começou a louvar o nome do Senhor ali no templo. Ele começou a exaltar, ele começou a reconhecer. Ali eu acho que aquele coxo começou, a partir daquele momento, ele já tinha fé nele, porque ele pediu uma esmola e esperou receber esmola. E não recebeu foi a esmola, ele recebeu foi a cura. E aqueles 2 homens de Deus, Pedro começou a olhar para ele e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele começou a andar. Ele começou a andar. Ele começou a se movimentar. Por quê? Porque o Senhor era fiel na vida daqueles 2 homens de Deus, na vida daqueles 2 homens usados poderosamente por Deus. Deus era fiel na vida de João, na vida de Pedro. E Deus começou a usar eles ali para aquele coxo, para aquele aleijado, aquele que não podia se mover para trabalhar, aquele que não podia se mover para começar a sobreviver por conta de si mesmo. Aquele coxo, ele não podia trabalhar, meus queridos, porque ele não podia se levantar, ele não podia caminhar, porque ele não podia, porque ele estava sem andar. Ele era um coxo, ele não podia. Mas chegou a vez daquele coxo. Chegou o momento daquele coxo receber a vitória dele. Chegou aquele momento daquele coxo chegar a alegria para o coração dele. Aleluia. E eu creio aqui na Bíblia também está falando que aquela multidão, aquelas pessoas, quando viram aquele coxo sair do templo, começaram a dizer assim: olha, aquele que era coxo não já está andando, não já está pulando, não já está ali, todo alegre. Quem fez aquilo na vida dele? E eu creio, meus queridos, que aquele povo naquele momento que viu, aquele homem que era coxo, vindo ali andando, se surpreenderam e disseram: nossa, como aquilo aconteceu? Como foi? Da onde aconteceu? De onde veio? Como surgiu? E na verdade as coisas de Deus têm mistério. As coisas de Deus há mistério. Ninguém pode desvendar os mistérios de Deus. Ninguém pode descobrir os mistérios de Deus. Porque com Deus é assim. A maneira de Deus trabalhar é assim. Ninguém muda a forma de Deus trabalhar. Então aqueles 2 homens de Deus, eu creio que eles usaram aquela autoridade que há no nome de Jesus. E disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, aquele coxo, aquele aleijado que vivia a mendigar a porta do templo, começou a levantar, começou a se alegrar, começou a pular, começou a saltar. E os seus tornozelos foi começando a se firmar. Eu creio que o nervo dele começou a se endireitar. E ele começou, a se firmar e a andar. Porque é assim que o Senhor faz. Se Ele determina, está determinado e ponto final.
É assim que ele age, é assim que ele faz. É a maneira dele fazer, porque ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo ele, quem vai impedir? Quem vai dar palavra? Quem vai dizer alguma coisa? Porque ele é Deus, ele é o Senhor. É ele que decide, é ele que determina, é ele que fala, é ele que dá as ordens, porque ele é o general de guerra. E se ele dá as ordens para essa luta aí passar, para esse momento aí acabar, vai acabar, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome desse Deus. Amém? Que esta palavra ela possa ficar no meu e no teu coração, que não existe impossível, não existe vendaval, não existe luta, não existe onda que não possa ser acalmada com o poder e autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia! E aqueles dois homens de Deus começaram a usar aquela autoridade que o Senhor Jesus deu para eles. Evangelho que funciona é esse, que a pessoa anda cheio de Deus, para quando alguém precisar dizer em nome de Jesus Cristo, levanta, em nome de Jesus Cristo, receba, em nome de Jesus Cristo, vai acontecer isso, recebe em nome de Jesus. Evangelho que eu acredito é esse, que a pessoa anda com autoridade na vida, para ajudar as pessoas, para dizer para alguém que Jesus ama ela, para dizer que Jesus vai libertar ele, para dizer que Jesus está com ele, para dizer que Jesus tem algo para ele. E aqueles homens de Deus fizeram como o Senhor lhe disse, deu autoridade. O Senhor apenas deu autoridade para eles, e eles usaram. E eles usaram, e aquele homem foi curado. Aquele homem se levantou e começou a saltar ali no templo, aleluia. E as pessoas e o homem de Deus, o Pedro e João, começaram a se alegrar também junto com aquele coxo. Então não existe nada impossível na tua vida, meu querido, que o Senhor não possa resolver, não. Aqueles dois homens, talvez, eu não sei, a Bíblia aqui está dizendo de uma forma. Talvez aqueles homens de Deus foi fazer outra coisa ali no templo. A Bíblia está dizendo no versículo 1 assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles foram orar. Aqui a Bíblia está dizendo que eles foram orar e encontraram aquele coxo lá. Eu creio, meus queridos, que ele estava lá. Imagino eu no meu pensamento, aquele coxo lá, triste, cabisbaixo, desanimado, sem esperança, sem força mais de andar. Talvez a esperança dele, ele não tinha mais esperança mais de andar, de se pôr de pé, de erguer a cabeça. E o Senhor, peraí, homem, que está chegando a tua vez. Peraí, homem, que está chegando a tua hora. Aleluia. E eu creio, meus queridos, que aquele momento que ele disse assim, eu não sei, a Bíblia não está dizendo, mas eu creio que ele disse assim: oh, homem de Deus, me dê uma esmola, por favor. Eu preciso de uma esmola. Por favor, me ajuda. Meus queridos, e aquele coxo, quando ele esperou Pedro dar aquela esmola, Pedro, ele ficou esperando. Eu creio que ele ficou esperando. E Pedro olha para ele e diz: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então que o Senhor possa te abençoar, meu querido. Essa palavra